Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da GVP Digital, junto com a IES Digital Center. Eu sou a Marilene, vocês já me conhecem. Estou aqui com a minha parceira, Gislaine. Tudo Olá, bem, Gi? pessoal, tudo bem? Oi, Mari, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Gi. Bom, gente, hoje é um podcast super especial. A gente vai falar mais uma vez, né, sobre esse tema que tem sido tão importante aí na nossa vivência, para quem trabalha na área de relacionamento, experiência do cliente, né? A gente vai falar sobre os desafios, sobre o cenário atual aí, desse universo de CX. E para conversar com a gente, hoje a gente está diretamente com uma convidada do Espírito Santo. Ela não pôde estar aqui presente com a gente em São Paulo ainda, né? Mas ela vai vir com certeza, ou a gente vai até lá gravar lá no Espírito Santo um podcast presencial com ela. E a convidada de hoje, gente, para apresentar para vocês, é a Albali. Ela é a gerente de relacionamento do Grupo Haste. Seja bem-vinda, Albali. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por topar esse desafio de bater esse papo sobre a experiência do cliente. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Primeiro, boa tarde, né? Boa tarde, Gi. Boa tarde, Mari. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Prazer é nosso. Muito obrigada por ter topado aí falar com a gente. Acho que é bem enriquecedor. Você vem aí com uma trajetória, uma bagagem super importante. Acho que tem bastante troca para a gente fazer e para todo mundo que vai assistir esse podcast. Tá ótimo. Gi, quer falar alguma coisa? Seja bem-vinda. Foram labutas para a gente fazer essa live, né? E deu tudo certo. Obrigada mesmo pela correria. Sei que foi corrido, mas realmente é algo muito importante que a gente vê acontecendo e cada vez mais a era digital vai melhorando a experiência do cliente, né? Então, para iniciar, Albali, eu gostaria que você se apresentasse, que você contasse para os nossos convidados, aqueles que estão assistindo, sobre a sua trajetória, sobre a sua atuação no Grupo Haste. Deixa você à vontade para se apresentar. Bom, eu estou no Grupo Haste já tem 5 anos, né? Eu cuido da parte de relacionamento do grupo, que é um grupo grande, né? A gente tem 10 marcas, né? Então, assim, é um desafio constante, porque a gente trabalha, como eu falo, trabalhar para o cliente, para o cliente, é desafio diário, né? E a gente faz essa parte de relacionamento, a gente tem que buscar sempre estar inovando, melhorando, porque a gente precisa dar o melhor para o cliente, né? Então, assim, eu estou na frente do relacionamento, e lá a gente cuida de toda a parte que envolve atendimento, da parte de Reclame Aqui. Então, assim, foi um trabalho, assim, de 5 anos que eu, junto com o meu time, a gente conseguiu dar, eu falo que excelentes resultados, né? Então, assim, a gente busca... Eu sempre brinco muito com o meu time, que 20 anos já que eu trabalho com relacionamento, em diferentes campos até, né? Eu já fui de call center, hoje eu estou em saque, como a gente fala, né? Eu já fui gerente de supermercado, já trabalhei em shopping, mas, como eu falo, cliente é cliente em qualquer lugar, relacionamento é relacionamento em qualquer lugar. E de 20 anos para cá, a gente vem mudando muito, né? E hoje em dia não tem mais aquele pois não, senhora, pois não, senhor. Então, eu prezo muito pelo atendimento que eu falo humanizado, que não é mais aquele robotizado, né? Então, quando a gente fala de entrar na era digital, quando a gente fala que hoje tudo é o digital, inteligência e tal, mas a gente nunca pode esquecer que o cliente ele quer ser ouvido, né? Então, assim, durante esse meu tempo todo que eu estou trabalhando diretamente com cliente, seja na área de pós ou na área de venda, é algo que eu sempre falo que a gente tem que ouvir. Se a gente não conseguir ouvir, a gente não consegue chegar muito a lugar nenhum, não. E dentro do Grupo Haste, eu falo que a gente não tem meta. A gente busca, a minha meta com o meu time é excelência de atendimento, porque isso faz todo um diferencial. A gente sabe que o mercado hoje é muito concorrido, né? Independente de ser serviço, independente de ser venda, tudo é muito concorrido. Se você não fizer um trabalho diferenciado na hora que chega no pós, né, no relacionamento com o cliente, cara, você perde ali o cliente. Eu falo que
o mais difícil não é o conquistar o primeiro cliente, o mais difícil é você manter, né? Então, assim, é isso que a gente busca ali dentro. E assim, eu me sinto muito bem realizada com o que eu faço, porque eu gosto, né? Primeiro de tudo, eu gosto muito. Então, assim, são 20 anos que eu já estou aí, tô ficando velha. Imagina, super Eu nova. brinco que eu falo que a gente tem sempre que se atualizar, né? Então, tudo mudou de 20 anos para cá e a gente tem que sempre buscar mais a relação cliente-vendedor, a relação cliente tem que ser a mesma e a gente tem que melhorar cada dia, né? Sim, é verdade. E assim, mudou muita coisa. Eu também estou nesse universo de atendimento ao cliente há mais de 10 anos também. E eu percebo que as coisas mudaram. Tanto a exigência do consumidor, até quanto as leis também, né? Porque hoje o cliente está respaldado. Ele tem um PROCON, ele tem uma lei de saque, ele tem a quem recorrer. Antigamente a gente não, né, como consumidor, não existia isso. A gente só tinha a própria empresa mesmo para atender a necessidade, as demandas, os problemas. E as empresas atendiam da forma que ela achava que deveria atender. Ela não tinha nada que regulasse isso, não tinha um parâmetro, e assim, se atendesse bem, ok. A empresa estava muito na era de produto, de qualidade de produto, e o atendimento não era tão visto como primordial, né? Só que a gente percebe que isso vem mudado e nos últimos anos tem sido muito forte mesmo, a exigência do consumidor, o consumidor ele, como você falou, né, não quer ser tratado, como mais um cliente, ele não quer ser tratado de forma robótica, ele quer ter, possibilidades de ser atendido em diversos canais, em diversos horários, né, de formas diferentes, enfim, com a resolução rápida. Como que você, assim, durante esses 5 anos e 20 anos, 5 anos do Grupo Ast e 20 anos de carreira, como que você enfrentou isso, esses desafios dessa exigência do consumidor? Dentro de uma empresa, eu sei que muitas vezes não é tão fácil a gente vender ali uma ideia, uma necessidade de olhar para o consumidor, para o atendimento, para uma satisfação, qualidade. Como que foi para você enfrentar esses desafios aí? Quais foram os principais, nesse objetivo de manter a qualidade no atendimento? Eu enxergo muito isso que você falou, né? Antigamente o cliente ele tinha apenas o canal da empresa e ponto, né? Hoje em dia eu falo que uma grande e excelente ferramenta que a gente tem para fazer um marketing gratuito para as empresas é o Reclame Aqui, né? Então, assim, hoje os clientes eles têm o Procon, eles têm o Reclame Aqui. Então, o Reclame Aqui ajudou muito as empresas a enxergarem a necessidade de ter um bom pós-venda, um bom relacionamento com o cliente. E eu falo que todas as marcas, eu vou dar o exemplo do meu grupo, tá? Da minha empresa, óbvio, né? Mas assim, eu falo que de 10 marcas que a gente tem, eu estou com a metade como ótimo, bom, e os que não têm índices. Albali, não te cortando, mas fala um pouquinho depois sobre essas marcas, porque talvez pode ter gente que não conheça, né? No grupo Claro, no grupo Astes, quais são essas marcas? Tá. Vou até já então, falar um pouco delas, né? O Grupo Arte ele é importador das marcas, vou tentar falar na linha rápida e lembrar tudo de cabeça, que são várias, né? Mas São várias, né? Diesel, Original Penguin, Caterpillar, Roca, Reebok, Jansport, Kipling, Albags, UGG, Coach. E a gente tem o clube de marcas, que é nosso marketplace. Então, aí a gente tem essas marcas e espero que venham mais, né? Aí, agora, para quem não sabia do que se tratava, tenho certeza que todo mundo conhece essas marcas, né? Então, assim, são grandes marcas e, assim, eu tenho um prazer enorme de trabalhar no Grupo Arte com essas marcas, assim, são marcas... E é o que eu falo, a gente tem vários tipos de clientes, né? E eu sempre falo que cada um mais especial com o outro. E justamente falando sobre essa questão do atendimento do cliente, tem cliente, eu vou dar um exemplo agora que foi bacana, né? A Reebok é patrocinadora do Botafogo, né? Então teve o lançamento da camisa do Botafogo agora, acho que tem 3 semanas. Então, assim, bombou de pergunta, né? No site lá. E aí eu tenho ela saiu agora, né? Foi para outra oportunidade, mas eu tinha uma funcionária que ela
Botafogo assim, doente, né? E aí, quando a gente ficou acompanhando, né, a live lá da camisa, né? E aí, quando deu no outro dia de manhã, bombando de pergunta, aí eu falei assim, quem vai responder é a Paula. Melhor que uma Ela sabe botafoguense, né? tudo, né? Aí ela falou assim, Bali, posso dar o olá, como é que ela falou? Saudações gloriosas. Eu falei, claro que pode. Claro, eu não vou falar para um cliente, pois não, senhor. Não, cara, estou Então, falando imagina. com um torcedor que está ali querendo saber a informação. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter o feeling de saber falar com o cliente. Se o cliente fala, e aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Como é que você está? Então, isso tudo faz parte da gente se adaptando à nossa nova realidade, né? Essa questão de tratar cliente como robô, cliente falar, oi, tudo bem? Você falar, pois não, senhor. Então, isso é uma coisa que, assim, com o passar do tempo, muitas empresas vêm mudando, né? E eu falo pelas nossas marcas que a gente trata de forma de igual para igual para o cliente, porque o início de um papo, de uma conversa, você consegue contornar milhões de situações, né? E quando a gente fala, quando você me pergunta sobre essa trajetória de mudanças, o que eu observo muito, quando eu falei até do Reclame Aqui, que muitas empresas abriram os olhos para enxergar a importância que é um pós-venda, né? E não é fácil, porque muitas empresas ainda não olham para um pós-venda como uma necessidade de investir em digitalizar, em melhorar as tratativas, né? Os processos. Então, isso é uma coisa que eu busco dia a dia, sempre olhar, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer de novo. Eu dou até um exemplo, né? Que quando eu entrei, a gente usava outra plataforma de atendimento e a gente não tinha o robô, né? A gente não tinha o bot. E era uma das coisas que eu queria muito, porque isso facilita hoje demais a nossa vida. E a gente tem um atendimento de chat, de bot, mas totalmente, eu falo que simples, é básico, simples, e que te leva a falar com o atendente. Não é aquilo de muitas empresas falam, não, basta botar um robô, então vamos lá e deixa para trás. Então, eu acho que ainda tem muito a se melhorar, claro, mas eu vejo que as empresas estão buscando mesmo, sabe? Hoje você consegue ver muitas empresas que conseguem trazer mais o cliente para si, para próximo, e com as redes sociais melhorou muito a interatividade entre ambos os canais, né? Então, assim, porque hoje o meu time do SAC, por exemplo, não é o time que atende, por exemplo, o nosso Instagram, mas a gente conversa ali o tempo inteiro. Então, isso faz com que, inclusive, as outras áreas conheçam mais de relacionamento e ajude todo mundo a ter o mesmo tipo de pensamento. Porque uma coisa que eu falo é que, antigamente, você tinha canais distintos, por exemplo, quem estava na telefonia, quem estava no e-mail, quem estava no chat, e as pessoas não entendiam dos processos, cada um falava de um jeito, falava uma coisa Exatamente. diferente. Então, isso é uma coisa que, assim, dentro da nossa empresa, a gente busca muito trazer a informação para melhorar essa relação de informação, de atendimento, de tudo, sabe? Eu acho que isso é a coisa, eu falo que é o primordial, é o básico, né? Unificar os canais, que a gente chama, né? A jornada do cliente, ela realmente centralizada. O cliente ele entrou por um canal, a gente tem que ter aquela visibilidade dele completa. Então, por onde ele falou, o que a gente falou, por mais que sejam departamentos diferentes que tratam os canais, mas de uma forma geral e global, eles vão conseguir saber iniciou aquela conversa, né? O que foi falado ali pelo atendente e qual a continuação que tem que acontecer, né? Quando a gente fala muito assim, você falou de mídias sociais, é um dos pontos que a gente sempre fala, né, Mari? Até acho que o saque ponto 4.0 ou 5.0, se eu não me engano, ele está falando já dos atendimentos das mídias sociais, que o cliente ele está vindo muito forte nas mídias, né? Então, RA ele é um marketing, sim, para entrada, para venda, mas o cliente ele também acompanha onde a empresa se expõe, né? Como a empresa se expõe, como ela atende, como ele comenta lá no Instagram e como realmente vem a resposta dele. Então, tem muito isso ali e isso conta muito por experiência. Lá atrás era muito visto, e eu falo que a parte de vendas ela é super importante para você atrair um cliente, né? Mas agora as empresas elas começam a olhar que realmente o ponto de partida
é o pós. O cliente, ele entrou, eu tenho que manter ele, até porque é dele que chegam novos, que é dele que vai vir, indicações. Então, geralmente o cliente pergunta, eu mesmo faço isso, né? Eu, por exemplo, gostaria de comprar em tal lugar. Será que o atendimento é bom? Então, a gente tem isso. Gi, você falou tudo, tá? Eu brinco muito, porque assim, além da gente até falar mais um pouco, nós temos as marcas e a gente tem as lojas espalhadas pelo Brasil, né? E eu brinco muito com as pessoas que eu falo assim, galera, o cliente beleza botou lá uma venda, sei lá, vamos lá, frete grátis hoje, beleza. Se esse cliente que volta, ele tem um problema, eu falo que a gente vende sonho, né? A gente vende sonho, né? O cliente está lá, ele tem o sonho de comprar aquele tênis que ele vai correr no final de semana. Putz, chegou lá o tênis, chegou o tamanho errado, ou ficou pequeno, grande, sei lá, enfim. Se ele voltar se ele entrar em contato com o pós-venda, seja para tirar ou sanar qualquer dúvida dele também, se ele não tiver um bom atendimento, você pode ter certeza que todo aquele trabalho que entrou de preço, marketing, divulgação, você perdeu o cliente se você não tiver um bom atendimento. E eu falo muito isso também, a gente tem nossas lojas próprias, né? Então, eu tenho uma interação com os gerentes também, com os supervisores, que a gente troca muito isso. A gente fala, cara, o cliente está lá, e eu tenho até outro caso, eu tenho milhões de casos, eu vou contar, eu fico aqui o dia inteiro, mas eu estava na linha com a gerente. Vontade. Eu estava na linha com ela, me ligou, né? E a gente tem nossos processos óbvios, né? Óbvio, né? A gente faz análise do produto, ver se é defeito e tal. E aí foi essa semana até, era uma criança, né? Ela estava com a mãe, e se eu não me engano, foi a mochila dela que deu defeito, descosturou tal. E aí a gerente me ligou e falou assim: pô, você consegue me ajudar a agilizar aí? Aí eu falei assim, claro. Aí a menina, eu escutei, né? Ô tia, você vai demorar para conseguir? Porque eu estudo, eu não tenho outra mochila. Ai, gente, tá vendo só? Cara, É isso que faz sentido, né? aí eu olhei e eu falei assim, cara, manda aí para mim que a gente vai tentar agilizar. Então, assim, a gente tem que olhar, eu falo isso muito pro meu time, a gente tem que olhar porque cada caso é um caso, né? Claro que a gente tem as nossas exceções, a gente sempre busca atender dentro do processo, mas a gente, como esse caso, cara, uma criança pedindo, pô, tia, isso não é para mim, é para gerente, né? E eu falo que a gente tem que olhar e a gente conseguir enxergar esse pequeno detalhe, porque imagina a gente burocratizar um processo que eu posso agilizar, você não somente isso, você, além de você, do caso de uma criança, que a gente sabe que é totalmente diferente, eu não sou uma mãe mais agir, a Mari eu não sei, a gente Eu não sabe sou também. o Mas sou diferencial. tia, né? Eu também. Então, assim, a gente sabe o diferencial disso, né? Então, assim, hoje, os canais, como eu falo, a gente, quanto relacionamento, lojas, qualquer que seja o canal, as redes, a gente tem que todo mundo estar interagindo para saber sempre da melhor forma trazer e manter o cliente, né? Vocês quanto prestadores de serviço, né? Vamos lá. Tem que dar um bom atendimento, porque eu falo que o cliente, muitas vezes a gente perde ele, por mais que ele seja fiel à sua marca, ele vai falar assim, cara, eu vou comprar novamente, eu vou ter problema, não vou ser bem atendido. Então, ele, em dor no coração, muitos saem. A gente tem aqueles que são muito fiéis, que não deixam porque gostam, tal, tudo. Mas a gente sabe que tem os clientes passageiros, né? Que é justamente esse que a gente tem que ter muito, até mais cuidado, muita atenção. E como eu falo, encantar literalmente o cliente, porque não é somente uma marca. E aí onde eu falo a importância do relacionamento do pós-venda em qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de venda, em qualquer tipo de negócio. Fez uma boa venda, mantenha um excelente pós-venda. Porque aí entra o que a Gita também falou, né? Falar bem ninguém sempre fala, mas falar mal tipo, não compra ali não, não vai ali não, porque não presta. Então eu falo, o boca a boca ele só está melhorado, porque antigamente era literalmente o boca a boca e hoje está digital, né? Que Tem um alcance maior hoje, né? Nossa, assim, demais. Exato, isso. É Isso é verdade. muito importante. Eu ia até falar sobre isso, porque assim, às vezes a gente tem um feeling ali em atendimentos pontuais sobre a temperatura do cliente, né? Se ele está satisfeito, se ele está feliz, se ele não está. E vocês utilizam alguma metodologia de medir isso por alguma pesquisa, um NPS, um CSAT? Como que vocês conseguem captar esse feedback do cliente
E como que vocês enxergam isso para que vocês possam traçar planos, assim, de melhorias, de adaptação? A gente tem o NPS e o engraçado é que eu falo que cliente para elogiar num caso de pós-venda é raro, cara. É E verdade. eu tenho o meu time, cada vez que eles recebem um elogio, eles me mandam. Então eu falo que eu pego, deixo tudo numa pastinha e todo final de ano eu puxo e mostro para eles e falo, cara, olha a importância de você receber o elogio de um cliente. Porque a gente passou daquela era de que o cliente tem razão. Tem. Mas além dele ter razão, é ele entender até que ponto ele tem a razão dele. E aqui estamos nós para poder esclarecer o que eu falo. Não tem coisa melhor do que entrar aquele cliente brabo, sabe? Que tá possesso. E ele pode até não sair com o que ele queria, mas depois ele vai olhar e falar assim: poxa, obrigado, você me explicou, eu não entendia tal. E acontece muito, tá? Então, assim, tudo que a gente pega, e eu falo que o feedback é a ferramenta, uma das ferramentas mais importantes que a gente tem, porque a gente tem que ouvir do lado de lá e implantar o que a gente precisa melhorar, né? E eu falo, um bom atendimento é um sorriso na voz, só um momento que eu vou tentar te ajudar, tudo isso faz diferença. Então, hoje em dia, além da pesquisa de satisfação, que tem até clientes que não gostam de responder, porque às vezes tem as empresas que botam, não te dão muitas opções do que você vai fazer lá a tua análise, né? Mas tem muitos clientes que gostam, e isso é muito importante. Eu faço questão de olhar sempre e ver o que o cliente coloca, o que o cliente fala, porque é justamente aí onde a gente pode sempre melhorar, onde a gente sempre pode buscar uma mudança, né? O que a gente pode fazer de bom. E essa troca que a gente tem com o cliente, eu falo sempre isso. Se a gente não ouvir o cliente, às vezes é uma dica, às vezes olha, poderia melhorar isso. Cara, faz toda a diferença para a gente, sabe? E a cada vez mais a gente tem que buscar ouvir mais. Eu sou muito curiosa. Eu sempre estou lá no Instagram, olhando os comentários. Eu falo, são 10 marcas, 10 vezes eu vou lá. Todo dia eu olho. Comentários, porque às vezes um detalhe, um comentário de um que vai indo, sabe? Às vezes tem um cliente que vai lá na rede social, cara, eu já vou lá, pego aquele caso e tento buscar para ver o que a gente pode fazer para melhorar, sabe? Até para não expandir ali, não para a gente calar o cliente, pelo contrário, é para a gente agilizar e dar uma prioridade, às vezes, numa coisa que é até simples, rápida, sabe? Então, é esse tipo de diferencial que a gente tem que começar a olhar e entender melhor o que o cliente está falando, sabe? Não, perfeito. E assim, a gente tem cases aqui de clientes nossos que através de feedback, né, de pesquisa, de redes sociais principalmente, consegue criar até outras, oportunidades de negócio, produtos diferentes, porque às vezes o cliente está falando: "Cara, eu queria tal produto, eu queria que tivesse isso no produto, eu queria que fosse assim". E aí você vai olhando aquilo e a empresa, né, ela precisa ter esse olhar: "Poxa, é a necessidade, o cliente está me falando o que ele quer". Às vezes o cliente está satisfeito, mas ele gostaria que tivesse uma coisa a mais, um item a mais, um diferencial. Então, acho que a empresa precisa realmente estar ligada, igual você falou, olhar as redes sociais, porque hoje todo mundo está com o celular na mão, né, com o Instagram ali, e às vezes até para o consumidor é mais fácil ele ir lá e comentar né, numa publicação da empresa, no direct, e falar o que sente do que às vezes ir para outros canais, porque a gente está num mundo tão, né, assim, de tantas Digital, tarefas digital e evoluções, também né? a gente não tem muito tempo, né, então a gente busca o canal mais rápido e a gente está no Instagram, a gente faz. Então olhar isso, ter esse olhar, né, mesmo que a área não cuide, né, que o saque não cuide, mas como você falou, fica de olho, né, acompanha, porque sempre tem insights valiosos mesmo. Com certeza. Manter o ouvir o cliente sempre, né. E as evoluções digitais vão vir, né, normal, ChatGPT ou entre outros, mas nunca perder o que você falou, o atendimento humanizado, né, eu falo que a empatia é tudo. E assim, ferramentas IAs, elas existem para ajudar, né, existem empresas que têm um pouco de medo: "Ai, vou pôr, mas não, IA vem para te ajudar, de verdade. E você consegue deixar o atendimento tão próximo do humano, que é quase impossível do cliente diferenciar, né. O cliente, ele quer ser atendido, de fato, ele quer a resposta dele rápida, como você falou, né, às vezes é uma coisa simples, que pode acabar evoluindo.
Então, quanto mais rápido, independente do canal, o cliente ele já vai ter uma satisfação maior. E conforme for evoluir dos negócios, aí melhora mais ainda, né. Então acho que são bastante pontos importantes. Você falou que você tem vários cases. Nossa, eu quero ouvir vários cases, de verdade, assim, eu gosto de ouvir histórias, porque são histórias que, até para quem tá ouvindo, são histórias de insights, né, que eles podem pegar como experiência para poder melhorar. Mas aí falando mesmo de gestão, você comentou que hoje é questão de bot, de estar dentro do sistema, né, e isso foi algo que te ajudou bastante, algo ali, na centralizar ali a operação, gerenciar os op não só os atendimentos, mas a equipe com uma plataforma? Eu sempre falo que a gente tem que ter os dois lados, né? A gente precisa ter um time bom de atendimento e a gente precisa ter uma plataforma que também nos atenda, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de antes. A gente perdia muito tempo, por exemplo, o cliente ele é assim, eu vou falar quanto eu, cliente, eu falo que eu sou uma cliente tranquila, né? Tem cliente que compra hoje, comprou agora. Então ele recebe ali o tracking do pedido dele, cara, dá 10 minutos ele já fala qual o prazo de entrega. E ele tá ali com a informação do prazo de entrega. Então, antigamente, um dos nossos maiores volumes de acionamentos era aonde está o meu produto, né? Então, assim, a gente dispara para o cliente essa informação, mas ele não ficava satisfeito. Então, um dos grandes acionamentos da gente era justamente o cadê o meu produto. Então, às vezes eu ficava com o cliente ali e passava o rastreio, às vezes era fora do horário, então às vezes tem cliente que manda 1, 2, 3, 4, 5 e-mails. Enquanto você não responder, ele está ali mandando um atrás do outro. Depois que a gente colocou, eu vou dar um exemplo, tá? Que isso para mim foi um grande ganho, tá? Depois que a gente colocou o bot com rastreio automático para o cliente, então ele entra lá no chat e ele consegue ter o rastreio lá, cara, eu reduzi muito, muito. Eu vou te falar que assim, eu reduzi pelo menos uns 30% da quase 40% de acionamentos que a gente tinha. E aí você pergunta assim, tipo, pô, mas você está tirando atendimento, você vai perder pessoas? Não, pelo contrário, eu ganhei tempo para melhorar outro ponto no meu atendimento, sabe? Porque aquilo era um básico, mas eu tinha que parar para olhar, rastrear e encaminhar para o cliente. Então, assim, é o que eu falo, o quanto que a ferramenta ela tem que nos facilitar. Eu sempre falo que o sistema tem que trabalhar para a gente, não a gente para o sistema, né? Então, isso é um dos exemplos, né, no meu time, que a gente ganhou muito, né, com a questão de ferramenta e de sistema. E eu, quando eu coloquei isso, muita gente me questionou, Bali, mas vai ter que reduzir então? Você vai tirar pessoas? Eu falei, duvido muito, pelo contrário. O que eu ganhei com isso? Tempo de auxiliar, tempo de resposta. Então, assim, antes eu levava 2, 3 dias para responder um cliente, hoje eu trabalho com o cliente no mesmo dia. Porque o que eu posso utilizar de sistema, de ferramenta de inteligência, eu utilizo para o que demanda aquilo. Quando eu preciso de realmente do atendimento humanizado, como eu falo, eu estou ali dando uma qualidade melhor de atendimento. Então, cara, a gente tem que hoje buscar, claro, incentivar as empresas, mostrar o que é um ganho, né? O que a gente ganha melhorando com o investimento de sistema, com a inteligência que a gente tem aí hoje, com tudo que a gente está na era digital. Então, a gente, eu falo que, assim, pessoas não esqueçam da gente, porque, assim, a gente precisa. Mas a gente precisa. O cliente, quando ele quer ser atendido, ele quer para ontem, ele não quer esperar 2, 3, entendeu? Então, assim, tudo que hoje em dia as ferramentas, elas têm para trazer para principalmente os grandes negócios, as grandes empresas, não vou nem falar das grandes, estou qualquer uma pequena. Hoje a gente vê muita empresa pequena que está lá eu entro muito, já comprei muito em empresas pequenas que estão lá no Instagram anunciando, cara, e você vê o dinamismo deles, sabe? Comprou, você recebe as informações, assim, tudo muito mais automatizado. Então, eu falo que todo mundo tem que evoluir e melhorar, né? É verdade. O que é importante, as empresas precisam estar atentas. A tecnologia por si só, ela pode ser uma coisa benéfica ou não para a empresa. Tem muitas empresas que ainda têm resistência na hora de implantar uma tecnologia como um chatbot, porque elas acham que, primeiro, vão tirar a humanidade do atendimento, vai gerar ali desligamentos na equipe, não vai resolver, o cliente dela não quer ser atendido ali. Mas eu acho que antes disso, a empresa, primeiro, tem que ter um raio-x. Igual você falou,
qual a minha maior demanda e que eu não preciso ocupar alguém para dar aquela resposta. Mapear bem ali quais são realmente os maiores volumes de acionamento dela. Fazer um raio-x e pensar, poxa, isso eu posso automatizar, isso não, isso eu preciso de alguém. Elencar e construir um bot, um fluxo bem construído, uma coisa completa, inteligente. E a linguagem também, você pode traduzir a sua identidade, né, a sua persona, do seu cliente, da sua empresa, para o bot também. Então, não adianta também o atendente, o operador, o analista falar de uma forma e o bot falar de outra. Você pode humanizar, coloca um nome para um assistente virtual, coloca uma linguagem simples, dinâmica ali na hora de desenvolver o fluxo. E o que que é importante também? Depois que você implanta um bot, acompanha depois de um tempo que ele estiver em uso, se está funcionando, quais os assuntos que as pessoas mais estão procurando, os que não foram tão procurados, e rever e atualizar isso constantemente, porque a gente vai ter resultados positivos, mas você tem que ter esse trabalho aí por trás para calibrar mesmo o bot, a inteligência artificial, para que ele te atenda e te traga resultados, como você falou, 30, 40% de redução aí de volume no atendimento humano é fantástico, entendeu? Porque o cliente ele tem a possibilidade de qualquer dia da semana, horário, ter ali uma informação pelo menos, né? Mesmo que às vezes não seja resolvido 100%, mas a maioria das informações ele tem ali, né? Na palma da mão, em um bot, no WhatsApp, né? E eu também vejo, assim, o que eu observo tem bots que dá preguiça você entrar e olhar. Dá preguiça, porque às vezes são muito burocráticos. Burocrático, às vezes tem aquela coisa muito travada, muito robô mesmo, que você não tem opção de escrever, Sim. e aí só te dá opções, aí o que você falou, é sempre estar verificando, vendo o que pode melhorar, o que não está, eu não sei como que é, porque assim, eu sempre falei assim que o bot que eu queria era um bot que fosse fácil de ser trabalhado, com opções necessárias para o cliente, porque, cara, tem horas que você vai lá, tem um bot com 50 mil coisas para você clicar, e você vai clicando, vai levando para outro canto, e no final não te leva para lugar nenhum. Então, isso é um lado cansativo, que por isso que muitos clientes também têm resistência ao bot, e muitas empresas também têm. Porque eu falo que a gente tem que ter muito cuidado quando vai criar qualquer que seja a rota, eu falo que é rota de atendimento, né? Porque você tem que linkar as coisas certas. Porque às vezes você tem dentro de um vou falar assim, de uma central, tudo bem que você vai ter lá, sei lá, 10, 15 tipos de assuntos diferentes. Mas, cara, ver que vai chegar um momento que não vai ser útil, nem saudável para o cliente, que ele vai perder a paciência e vai sair dali. E a gente, quanto cliente, a gente sabe que existe muito isso, não somente num bot, como numa URA também, né? Vai lá em alguns clientes em que eu sou cliente, que, meu Deus, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí é o que eu falo, que o fazer o pós-venda é você enxergar um todo, sabe? Eu falo que a gente que trabalha com relacionamento, a gente é um leque, né? Então, a gente tem que conhecer e entender porque nós somos a ponta do iceberg, né? Nós somos ali, né? A gente que escuta o cliente. Então, a gente tem que saber pegar, ouvir e melhorar para trazer ele de volta e sempre querendo mais, sabe? Porque realmente hoje em dia eu vejo ainda muita resistência justamente por conta das coisas engessadas, porque não adianta você querer, eu estou me atualizando, eu estou implantando isso, se você continua com um pensamento arcaico, que é tudo travado, e não adianta nada. Exatamente. Isso é verdade. Tem clientes que vão olhar e vão falar, bom, isso não me traz resultado. Tem cliente que olha e fala, poxa, foi a resolução dos meus problemas. Então vai de como você encara, de quanto que você está com a mente aberta para aquilo, né? E quanto que você realmente tem conhecimento do seu produto, da sua empresa, da sua necessidade, do que o seu cliente está procurando, né? Uma coisa que eu tenho até curiosidade, que sempre que a gente está fazendo podcast, e a gente sempre chega nesse ponto da dificuldade da comunicação interna também. Hoje, como que é para vocês? Porque eu acho que o saque é a ponta ali de contato com o cliente, mas precisa existir uma cadeia ali dentro da empresa e que a informação gire, que chegue rápido para vocês. Vocês acham que a ferramenta também é um meio, né? Uma plataforma CRM é um meio de ajudar essa informação a chegar através de bases de conhecimentos, né? De departamentos ali integrados? Como que é isso para vocês? Mari, eu acho que tudo que pode digitalizar, tudo que você pode facilitar, né? Vamos lá, tem uma intranet e tal, então tem todas as informações lá. Só que tem uma coisa chamada humano. Então não adianta você ter a ferramenta se ela não for bem abastecida,
né? Então, e eu falo que o fazer relacionamento é com o cliente externo e o interno. Exato. Então, não adianta somente eu ficar aqui esperando, tipo, e aí eu falo, a gente que trabalha com o varejo, né? Eu estou dando o meu exemplo. A gente sempre tem campanhas, tem lançamentos, então, se não chegar a mim, cara, eu vou atrás. Então, assim, muitas vezes é o que eu falo, não adianta você ter a ferramenta se ela não é bem abastecida. Então, assim, aí eu volto para a questão do relacionamento. Faça um bom relacionamento dentro da empresa que você está, você vai saber de tudo. Eu brinco, Verdade. né? Eu falo, cara, o Saque é o fofoqueiro da história, ele tem que saber de tudo. É verdade. Mas, Ele tá envolvido em tudo, todas as reuniões, todos os mailings. Tudo. Hoje eu estava com o meu gerente, né? E ele me falando lá e tal. Aí eu falei assim, aqui, você pode me incluir no e-mail, por favor? Porque isso aqui eu preciso saber. Dele, claro. E eu sou assim, sabe? Porque não é o que eu falo. Tem por exemplo, a gente agora estamos lá com o CEO nas lojas. Eu tenho que saber. Como que eu saque, não sei. Então eu falo que nós somos o fofoqueiro do bem. Então a gente tem que saber de tudo. Então, assim, se a informação não chegar até mim, cara, eu vou atrás. E aí eu falo, isso é o meu. Tá? Então, é o que eu falo. Ter o sistema por si só, ótimo, perfeito. Eu acho que toda empresa tem que ter, né? Um clique você consegue obter informação. Agora, se você não tiver uma ferramenta bem trabalhada, não vai adiantar nada. Nada mesmo. Sim, E a gente sabe que isso acontece em empresas grandes e pequenas, independente. verdade, precisa. Né, Gi? E Olha. concordo, a gente. Existem áreas em empresas, né? Tem empresas que investem em ter uma área que vai olhar só a tecnologia, aqueles sistemas que foram implantados para realmente ter as informações bem alimentadas, né? Então, Não isso se é fala. importante. E é justamente isso. Não adianta os setores não se falar. Exato. Entendeu? Às vezes você tem ali uma grande oportunidade, você está desenvolvendo algo legal. Aí quando o outro está lá, você fala, caramba, eu não estou sabendo de nada. O Nossa. relacionamento interno, eu falo que sempre reflete. Sim. Como é o relacionamento interno da empresa, ele reflete no externo. Não tem como. O seu cliente vai perceber, porque às vezes uma área não conversa com a outra. Então, a primeira pergunta que ele fizer para você, ele já vai saber se Eu bato realmente nisso tem na uma tecla. comunicação, né? Mas é isso, acho que a gente tem que cada vez mais melhorar, investir na experiência do cliente, que acho que cada vez mais as coisas estão passando tão rápido e num piscar de olhos, fala assim, as coisas acontecem, né? Às vezes uma coisa que acabou, um atendimento que acabou de acontecer, daqui a pouco ele já tá na RA, já tá nas mídias sociais e tá todo mundo sabendo um nível que foi muito rápido, que você fala, caramba, nem deu tempo de eu pegar. Então, assim, é super importante investir, olhar, ouvir, né? Pesquisa de satisfação, como a Mari comentou, é muito importante, porque você ouve e você aplica. Então, cada vez mais, o cliente, a gente sempre tem que olhar, enquanto ele estiver respondendo, é que ele quer ficar naquela empresa. Ele está te dando feedback para que você melhore, para atender ele melhor. Agora, aquele cliente que não te responde mais, aí sim, Acabou. esse daí, ou ele foi muito bem atendido e salvou, ou não, foi muito mal, acabou. E é tchau e benção. Mas sim, ó, Bali, estamos chegando ao final. Foi muito legal esse podcast. Passou muito rápido. Passou tão rápido. Eu queria tanto Espírito Santo em Vitória. O próximo, com certeza. Não, Gislaine, você me leva, porque quando você vai para lá, você vai sozinha, né? Ai, gente, chega essa, isso é uma briga aqui, chega essa época do ano, eu começo a ser fuzilada aqui na GVP. Porque começa as visitas externas e todo mundo fala, ai, você vai curtir, ai, você vai pra não sei pra onde. Eu falo, gente, eu nem respiro. Você vai de um lado pro outro, você pega o avião à noite, chega no outro dia, já vai pro cliente, volta e volta pra casa. Aí, pessoal, eu tenho uma sugestão, a gente pode fazer na praia. Então, tô pensando. Maravilhosa. Eu vou começar a marcar reunião na praia. No cara externo, na paisagem, praia. Clima. Água de coco? Perfeito. Caipirinha não, porque a gente vai estar em horário de... A cachaceira que habita em mim já apareceu.
Brincadeira, gente, perdão. Mas é isso, gente, eu adorei. Eu acho que, assim, tem muitas histórias para compartilhar. Quem está assistindo, quem está ouvindo, pegou bastante insights, assim. Tem muita coisa bacana. E, claro, Bali, adoramos a nossa parceria. Eu falo assim, pelo tempo, acho que, se eu não me engano, eu estava aqui quando implantou. Então, pelo tempo que a gente tem de relacionamento, assim, a gente quer que seja bem longo. Agradeço por todo o processo, por tudo. Acompanhei lá do início, cada fase, cada dor. Isso foi muito importante para a gente ir ajustando, né? E aí estamos, como você falou, conseguiram com uma implantação de bot 30% na redução de atendimento, né? Aquele volume de atendimento deu uma caída, isso é bom. Então, muito obrigada por tudo, por todo esse tempo. Mas antes de terminar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Se tivesse algo que você pudesse falar para as empresas, para as pessoas que estão aí à frente da área de relacionamento, gerentes, heads, supervisores de atendimentos, se tivesse algo assim que nesses 20 anos você aprendeu como essência e você pudesse passar para eles como uma dica, algo que eles devem realmente tomar para a vida, o que você falaria? Além do ouvir o cliente, nunca deixar de ouvir, a gente tem que ter uma grande preocupação que se chama cliente interno, que é o nosso time que está ali na linha de frente, ouvindo, tratando, porque se eu não tiver um bom time, eu também perco tudo. Então, a gente tem que cuidar dos nossos clientes internos e externos, porque senão a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Eu sou muito grata pelo time que eu tenho. Eu falo que eu tenho um bom resultado porque eu tenho um bom time. Então, assim, isso é o que eu mais prezo hoje em dia, porque você trabalhar para pessoas, você precisa de pessoas. Então, nunca esquecer do nosso cliente interno, principalmente. Perfeito. Super importante. Bom, quero te agradecer também, foi um prazer, né? A gente não tinha se conhecido ainda, né? Espero que você possa estar aqui com a gente pessoalmente no futuro, ou a gente aí também, né? Eu hoje também. Vamos. Mas muito obrigada por esse podcast, por essa contribuição. Tá bom? Espero que a gente faça outros também. E eu quero agradecer todo mundo que assistiu aqui, pedir para curtir, comentar, coloca suas dúvidas, que depois a gente entra, ou até nas próximas. Coloquem o que vocês gostariam de ouvir, de falar, que eu acho que a gente tem muito aí para contribuir, a gente está de olho aí nas novidades. Tá? Então, não deixem de compartilhar. Queria agradecer também a produtora 76, né, que está aí produzindo esse podcast. Obrigada, GVP Digital também, Yes Digital Center. Minha parceira, também muito obrigada por mais um podcast. Muito obrigada a todos, obrigada a todos que participaram. Mais um podcast, mais uma experiência, mais um case. E espero, Bali, que você tenha gostado. E com toda certeza, vou te chamar de novo. Vamos fazer vários. Inclusive, a gente vai falar de fazer cases para ganhar premiações. Essa é uma história para a gente conversar. Com certeza. Isso é muito bom, né? Fechado. Bom, obrigada, pessoal. Obrigada a todos que assistiram. Tenham uma boa tarde. Até o próximo podcast. Até o próximo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.